A situação fundiária das terras indígenas no Brasil é que, reconhecendo a posse indígena, a área ela tem o apossamento, o usufruto dos recursos naturais e apossamento para os povos indígenas, só que o domínio da terra ela é federal. Então nós temos uma situação sui generis na criação dessa propriedade indígena. E no Brasil, boa parte são reconhecimento do Estado. Depois eu vou falar rapidamente do procedimento para reconhecer as terras indígenas. Temos também os povos não contactados, que nesse caso, o órgão responsável para criar a demarcação das terras indígenas e da ajuda, a colaboração com os povos indígenas, que é a FUNAI, a portaria de designação do grupo indígena, um grupo técnico estabelecido pela FUNAI, que vai fazer os estudos antropológicos da identificação do povo indígena. Esses estudos muitas vezes ficam parados, nunca começam, alega-se falta de verba, de dinheiro para poder fazer. Feito o estudo, é publicado o relatório circunstanciado no Diário Oficial da União, para que as pessoas possam manifestar, ou seja, há uma abertura do contraditório para as pessoas questionarem se a terra é indígena, qual o tamanho da área, e abrindo até a possibilidade de questionar os povos indígenas. Só que o Brasil, pela Constituição de 1988, que cria as terras tradicionalmente ocupadas como uma obrigação do Estado em reconhecer os direitos indígenas, ele também possibilita que os povos indígenas ele é autodeclarado. Não precisa de reconhecimento externo para dizer que eles são ou não indígenas. A conclusão do relatório, ela é de competência do ministro da Justiça, que pode desaprovar o relatório, pedir novas diligências ou, por portaria, declarar a demarcação do território indígena. Então, essa é a primeira fase, a fase declaratória de demarcação. E o ministro da Justiça encaminha o processo para análise da Presidência da República. É a Presidente da República que faz homologação, através de um decreto, da terra indígena. A partir daí, há um pleno reconhecimento do território indígena. Só que no caso brasileiro, você tem muita demora desse processo. Desde que começou o processo, que pode ter sido ou não aprovado o relatório circunstanciado, demora 10, 15, 20 anos para reconhecimento. Isso cria instabilidade, conflitos, ocupações e, além disso, explorações ilegais, não só da madeira, como também dos minérios existentes nas terras indígenas. Tudo isso vai criando o quê? Uma instabilidade que leva à desarticulação desses povos indígenas. E como política pública, desde 2009 você tem uma queda no reconhecimento dos territórios indígenas no Brasil. Seja declaração, seja delimitação e homologação desses territórios. Isso faz com que exatamente obrigando boa parte dos povos indígenas e ao juízo solicitar o reconhecimento dos seus territórios. E os principais problemas qual é? Primeiro, a possibilidade da desaprovação do procedimento pelo ministro da Justiça, que pode dizer que não reconhece que é relatório, mesmo que os povos indígenas mesmo que esse relatório tenha sido feito por uma comissão de especialistas composta por antropólogos, técnicos, historiadores, que vão ajudar exatamente a delimitar qual é a área que os povos indígenas historicamente utilizam, ou como a Constituição brasileira diz, as terras tradicionalmente ocupadas, previsto lá no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição brasileira. E a outra é a morosidade de todas essas etapas, que é a morosidade de cunho político, que não está estabelecido claramente qual é a etapa e quando é que tem que concluir cada etapa dessa, seja a elaboração do relatório, seja a manifestação do ministro da Justiça e, por último, a manifestação da Presidência da República. E, por último, que também prejudica seriamente os povos indígenas, é a questão do questionamento que tem hoje no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. No Congresso Nacional tem projetos de emenda constitucionais que pretende acabar com o reconhecimento administrativo que é realizado pela FUNAI
e transferir essa competência para o legislativo, ou seja, transfere de uma instância administrativa, técnica, para uma instância política, cuja maioria do Congresso brasileiro, ou atualmente, é composto por ruralistas que são contrários aos direitos indígenas, à realização da reforma agrária, ao reconhecimento dos povos quilombolas ou as populações tradicionais. Isso vai significar, na prática, uma paralisação desse reconhecimento. E a outra também, é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal, é o marco de reconhecimento do território indígena, ou seja, tem um questionamento dizendo que as áreas indígenas só podem ser demarcadas até aquelas que foram pedidas até 1988, quando foi aprovada a Constituição. Aí vai prejudicar dezenas e dezenas de povos indígenas, em particular aqueles que agora que estão se reconhecendo como tais, declarando como povos indígenas, porque há tempos atrás, há 10 anos, 20 anos atrás, 30 anos, o fato de eles declararem indígenas o levaria à sua extinção ou à perseguição política e física. Daí são todas essas dificuldades hoje que o Brasil enfrenta, que precisamos buscar alternativas para dar maior garantia de que o reconhecimento dos povos indígenas seja assegurado. Não só para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, mas também para a própria sociedade, porque são nos territórios indígenas que encontramos a maior biodiversidade, que é onde se realiza também a garantia contra o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, um direito que interessa não só aos povos indígenas, mas à sociedade brasileira e mundial. En el caso del Perú, las tierras indígenas son de dos tipos, tienen dos procedimientos diferentes y tenemos tierras indígenas en forma de comunidades nativas, en forma también algunas de parceleros individuales, y la segunda categoría es la de tierras indígenas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que están bajo la tutela del Ministerio de Cultura para su eventual demarcación en un futuro cuando esos pueblos decidan el contacto inicial. En cuanto a la demarcación de tierras indígenas, efectivamente tenemos primero un proceso para la declaración y el reconocimiento de la existencia de la persona jurídica comunidad nativa y posterior es el proceso de demarcación de la tierra, en el cual hay un trabajo de campo a cargo de la Dirección Regional Agraria del gobierno regional del que se trate, en el que se va a campo, se delimita el área y se finalmente otorga un título de propiedad sobre la parte agrícola y eventualmente un contrato de cesión sobre el área forestal. Esta distinción, si bien no se arregla el convenio 269, es la práctica común en el país y es algo contra lo que todavía se espera que se ajuste al marco del derecho internacional. Ahora bien, hay que señalar que si bien tenemos casi 2.700 comunidades nativas, tenemos alrededor de 1.600, 1.700 de ellas ya demarcadas y tituladas, tenemos la diferencia por demarcar, también tenemos la presencia de pueblos indígenas dentro de áreas protegidas, aproximadamente unas 16 áreas protegidas tienen presencia de pueblos indígenas. Hay una categoría específica de área protegida que es la reserva comunal, creada por las poblaciones locales, básicamente poblaciones indígenas, pero también en algunos casos en asociación con mestizos, que son creadas para el aprovechamiento de recursos dentro de áreas que han sido de acceso tradicional de estas poblaciones. También tenemos la presencia de pueblos indígenas dentro de concesiones forestales, dentro de concesiones de hidrocarburos. Generalmente se trata en esos casos de pueblos indígenas en aislamiento que se encuentran en los límites a veces de áreas demarcadas para protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, salvo un caso donde tenemos presencia fuerte de hidrocarburos tanto en el lado peruano como en el lado ecuatoriano y tenemos pueblos indígenas cuya reserva todavía no se ha ni siquiera terminado de elaborar el expediente, ¿no? Entonces hay procesos algunos muy largos. Esto nos lleva a coincidir con el profesor Benatti en el sentido de que
sí hay una reducción de la velocidad del proceso de titulación de tierras indígenas. Tenemos una demora en todos los procesos. La primera argumentación es que en general no hay presupuesto, pero en realidad muchas veces es la falta de voluntad política, ¿no? Hay que reconocer que existe pues una presencia importante de industrias extractivas y en particular la industria extractiva ilegal como la tala ilegal de madera o la minería ilegal, que ocupan áreas que no les interesa sean demarcadas para pueblos indígenas, y entonces han boicoteado algunos de estos procesos. En el caso de la frontera con Ecuador también tenemos casos de industria extractiva de hidrocarburos que también han boicoteado estos procesos de reconocimiento, ¿no? Finalmente, si bien hay un problema de debilitamiento del marco jurídico, por lo menos desde el espacio del Congreso y del Ejecutivo, también es cierto que hay algunas administraciones en gobiernos regionales que han sido rápidas y efectivas en titular tierras indígenas. Entonces tenemos un avance muy dispar en diferentes regiones. Y lo otro que hay que decir es que los pueblos indígenas también están cansados del proceso de reducción en comunidades nativas y, por ejemplo, 9 pueblos del nororiente peruano, entre ellos los Aguajún y los Huampis, han iniciado su proceso de demarcación de su territorio tradicional como pueblo indígena. Es decir, les parece que la categoría comunidad nativa es muy pequeña y reducida, les parece que deberían interactuar directamente con el Estado a través de un nivel mayor de coordinación, que sería el de pueblo indígena, y entonces los Aguajún y los Huampis, por su parte, cada uno ha declarado un máximo representante de acuerdo a sus formas tradicionales de gobierno, ¿no? Entonces esto ha venido ocurriendo en los últimos 3 años, y ese es el caso de Bryce Pérez con el pueblo Huampis, y el caso de Gil Inoak, que es el máximo representante del pueblo Aguajún. Como he dicho, en el caso del Perú está pendiente la adecuación de la legislación al marco internacional, y este movimiento que plantean los pueblos indígenas en favor del reconocimiento de sus gobiernos tradicionales y autónomos es un ejercicio del derecho a la autonomía que no busca separarlos del territorio ni crear una nación aparte, sino más bien servir como instancia de coordinación para implementar las obligaciones del Estado para con los pueblos indígenas, que muchas de ellas son similares para con los ciudadanos, en el sentido de proveer salud, proveer educación, ¿no? En el caso del modelo colombiano existe la figura del resguardo indígena, que sería el último nivel de gestión del presupuesto público, aun cuando eso falta reglamentar en Colombia. En Perú estamos muy lejos de esta situación. Por eso los gobiernos autónomos indígenas intentan abrir esa discusión para poder acceder a recursos del Estado y también para poder proveer al Estado de algunos servicios como la información sobre la base de población en edad escolar, llevar adelante el registro civil y también tener una base de información sobre las necesidades para el sistema de salud. Muchas gracias.